Eu voltei para casa depois de 41 anos. Meu pai olhou para mim e perguntou quem eu era. O tempo não volta. E às vezes, quem a gente deixa também não reconhece mais a gente. Fica comigo até o final desse vídeo. Por favor. Porque o que eu vou te contar, eu queria que alguém tivesse me avisado quando eu ainda era novo. Quando eu ainda tinha tempo. Olha, eu sei que você mal começou a me ouvir. Mas deixa eu te pedir uma coisa logo. Aperta esse botão de inscrever e deixa o like aí. Isso ajuda outros filhos que estão longe de casa a encontrarem essa história. E talvez isso mude alguma coisa. Posso contar contigo? Meu nome é José Carlos da Silva, mas todo mundo me conhece como Seu Zeca. Tenho 69 anos. Nasci em Caruaru, Pernambuco. Saí de lá no dia 23 de julho de 1982. Tinha 21 anos. Achei que ia voltar logo. Achei que 2, 3 anos no máximo eu estava de volta. Faz 41 anos que eu moro em São Paulo, na Penha. Trabalhei a vida inteira como pedreiro. Sou aposentado, casado, tenho 3 filhos e 6 netos. E durante todos esses anos eu fui adiando. Adiando a volta, adiando o reencontro. Até que quando eu voltei, já era tarde demais. Meu pai tinha 90 anos quando eu finalmente consegui ir até Caruaru. 90 anos de vida. 41 deles me esperando voltar. E quando eu cheguei, ele não sabia mais quem eu era. Eu lembro do dia que eu saí de Caruaru como se fosse ontem. Madrugada de julho. Frio pra caramba. Meu pai estava na porta de casa com uma xícara de café na mão, fumando um cigarro de palha. Aquele cheiro forte de fumo misturado com o ar gelado da madrugada. Ele não era de falar muito, nunca foi. Homem de poucas palavras. Mas naquela manhã, ele falou. Colocou a mão no meu ombro. A mão grossa, calejada de tanto trabalhar na roça. E disse: "Vai, meu filho, mas não esquece da gente aqui não." Eu prometi. Olhei nos olhos dele e prometi. Disse que ia mandar dinheiro todo mês. Disse que ia voltar em 2 anos. Disse que ia buscar eles para morar comigo em São Paulo quando eu conseguisse uma casa melhor. Disse que a gente ia ter uma vida boa. Todos juntos. Cumpri só uma dessas promessas. Mandei dinheiro. Todo mês. Religiosamente. R$ 300 que doíam sair do bolso, mas que eu mandava. Porque eu achei que era isso que importava. Achei que dinheiro era amor. Achei que sustentar de longe era a mesma coisa que estar perto. Minha mãe também estava na porta, com aquele vestido de chita que ela usava para ir na feira. Ela tentou não chorar, mas quando eu peguei a mala, ela desabou. Me abraçou forte e disse: "Vai com Deus, meu filho, e volta logo." Logo, essa palavra maldita. Logo eu volto. Logo a gente se vê. Logo eu tô aí. Logo virou 41 anos. O ônibus da Itapemirim saiu às 5h30 da manhã. Ainda estava escuro. Eu sentei na janela. Fiquei olhando a casa ficar pequena. Meu pai e minha mãe acenando na porta. Meus 2 irmãos do lado deles. Todos ali, parados, vendo o ônibus ir embora levando o filho mais velho. Levou 2 dias para chegar em São Paulo. 2 dias inteiros dentro daquele ônibus lotado. Parando em toda a cidadezinha pelo caminho, comendo pastel de rodoviária, dormindo sentado, vendo pela janela a paisagem mudar, o sertão virando cerrado, o cerrado virando mata, até que apareceram os prédios, as avenidas, o concreto de São Paulo. Eu lembro que quando desci do ônibus na rodoviária do Tietê, eu fiquei parado ali, meio perdido. Nunca tinha visto tanta gente junta, tanto carro, tanto barulho. Era março de 1982 e São Paulo já era aquela loucura. Um conterrâneo tinha me dado o endereço de uma pensão na Muoca. Peguei o metrô pela primeira vez na vida. Entrei naquele trem cheio de gente e fiquei com medo de descer na estação errada. Mas desci certo. Belém. Caminhei 6 quarteirões até a pensão. Era um sobrado velho, pintura descascada. Um quarto no fundo com 4 beliches. 8 homens moravam ali. Todos nordestinos. Todos com a mesma história. Todos tinham deixado alguém para trás prometendo voltar logo.
Dividia o beliche com um rapaz de Juazeiro. Ele roncava a noite inteira. Mas eu não ligava. Tava cansado demais. Dormia assim que deitava. Sonhava com Caruaru, com a casa, com meu pai fumando o cigarro de palha na varanda, com minha mãe fazendo café no fogão a lenha. Acordava e a realidade era outra. Era o cheiro de mofo do quarto. Era o barulho dos caminhões na rua. Era São Paulo me engolindo aos poucos. Arrumei trabalho numa obra em 15 dias. Ajudante de pedreiro. Carregava massa. Subia a escada com balde cheio de concreto. Trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. Sábado até meio-dia. Ganhava uma miséria. Mas era mais do que eu ganharia em Caruaru em 6 meses. E foi aí que eu comecei a me convencer. Comecei a acreditar que eu tinha feito a escolha certa. Todo final de mês, eu ia na lotérica e mandava R$ 300 para minha mãe. Às vezes eram 250 quando o mês era muito apertado. Mas eu mandava, mesmo que sobrasse quase nada para mim. Mesmo que eu tivesse que comer só pão com mortadela na semana toda. Eu mandava. E junto com o dinheiro eu mandava um recado. Aqueles papeizinhos do Western Union onde tinha espaço para escrever uma mensagem. Eu escrevia: "Mãe, tá indo bem aqui. Logo eu volto. Beijo no pai. Seu filho, Zeca." Minha mãe guardava os recados. Todos. Meu irmão me contou isso depois. Ela tinha uma caixa de sapatos cheia de recibos de Western Union e aqueles papeizinhos com a minha letra. Ela relia de vez em quando, principalmente quando ficava com saudade. Lia e relia aquele "logo eu volto" que nunca acontecia. No primeiro ano eu ligava toda semana, de orelhão. Gastava uma fortuna em ficha, mas ligava. Falava com minha mãe, ela me contava das coisas de lá. Quem tinha casado, quem tinha morrido, como estava a roça, se tinha chovido. Eu contava das coisas daqui, do trabalho, do frio de São Paulo, de como era diferente. Meu pai quase nunca pegava o telefone. Quando pegava, só dizia: "Tá tudo bem aí, meu filho?" E eu respondia: "Tá sim, pai. E aí?" E ele: "Aqui também, trabalhando." E pronto, a conversa acabava ali. Ele passava o telefone de volta para minha mãe. Eu achava que estava tudo bem. Achava que eles entendiam, que sabiam que eu estava fazendo aquilo por eles, para dar uma vida melhor para a família, para mandar dinheiro, para construir alguma coisa. Mas eles não queriam dinheiro. Eles queriam o filho. Queriam eu ali, sentado na mesa, comendo o feijão que minha mãe fazia, conversando com meu pai na varanda no final da tarde. Isso eu só entendi tarde demais. Os anos foram passando. E eu fui arrumando desculpa. No primeiro ano, a desculpa era que eu precisava juntar mais um pouco, pagar a dívida da passagem que eu tinha feito, me estabelecer melhor. No segundo ano, era que eu tinha arrumado um trabalho melhor. Tinha virado oficial de pedreiro. Tava ganhando mais. Não podia largar agora. No terceiro ano, eu conheci a Marlene. Ela trabalhava numa padaria perto da pensão. Eu entrava lá toda manhã para tomar café. A gente começou a conversar. Ela era de Minas. Também tinha vindo para São Paulo procurar vida melhor. A gente se identificou. Começamos a namorar. Em 1985, a gente casou. Alugamos um quartinho em Arthur Alvim. Pequenininho. Mal cabia a cama e um fogão. Mas era nosso. Eu liguei para Caruaru para contar. Minha mãe ficou feliz. Disse que queria conhecer a nora. Perguntou quando eu ia levar a Marlene lá. Eu disse: "Logo, mãe. Logo eu levo ela aí." Mais uma promessa que eu não cumpri. Em 1986, nasceu meu primeiro filho, João. Dei o nome do meu irmão. Liguei para Caruaru para avisar. Minha mãe chorou no telefone, de alegria. Disse que queria conhecer o neto. Perguntou quando eu ia. "Logo, mãe. Quando o menino ficar maiorzinho, a gente vai aí." De novo. Sempre adiando. Sempre empurrando. Meu pai pegou o telefone naquele dia. Coisa rara. Ele disse só uma frase: "Parabéns, meu filho. Agora você sabe o que é ser pai." E desligou. Eu não entendi na hora o que ele quis dizer. Mas hoje eu entendo. Ele estava dizendo que agora eu ia sentir o que era ter um filho longe. Ia entender a dor dele.
e ele estava certo. Meus 3 filhos cresceram, fizeram faculdade, arrumaram um emprego e foram embora. Um foi para Brasília, outro para o Rio. O outro mora aqui em São Paulo, mais longe, na Zona Sul. A gente se vê pouco. Eles têm a vida deles, as famílias deles. E eu entendo. Eu fiz a mesma coisa. Mas dói. Dói quando eles prometem vir me visitar e não vêm. Dói quando eles mandam mensagem no WhatsApp em vez de ligar. Dói quando passa Natal e eles não aparecem. Eu sei que meu pai sentiu a mesma dor, só que multiplicada por 41 anos. A vida em São Paulo foi me engolindo, me prendendo. Eu trabalhava 6 dias por semana. Domingo eu descansava, arrumava a casa, levava as crianças no parque, não sobrava tempo para nada. Não sobrava dinheiro para passagem. Sempre tinha alguma coisa, alguma conta, algum imprevisto. Eu parei de ligar toda semana. Passei a ligar uma vez por mês, sempre domingo. Depois de almoço, 10, 15 minutos. Minha mãe falava, eu escutava, perguntava do pai. Ela dizia que estava bem, que mandava um abraço, que tinha saudade. Eu também dizia que tinha saudade. Mas era uma saudade meio automática. Sabe? Uma saudade que a gente fala, mas não sente de verdade, porque se sentisse mesmo, a gente ia fazer alguma coisa. Ia comprar a passagem. Ia voltar. Em 2002, faz 22 anos, meu pai teve um infarte. Pequeno. Meu irmão João me ligou. Disse que ele tinha ficado 2 dias no hospital. Mas estava bem. Estava em casa. Recuperado. Eu perguntei se era grave. João disse que não. Que estava controlado. Eu respirei aliviado. E não fui. Nem cogitei ir. Só mandei mais dinheiro naquele mês, para ajudar com os remédios. Minha mãe começou a adoecer em 2007. Diabetes. Pressão alta. O corpo dela foi se entregando aos poucos. Ela ia ficando mais fraca, mais cansada. Mas continuava atendendo o telefone todo mês. Continuava dizendo que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar, que ela estava rezando por mim. Em 2011, ela teve um derrame. Foi de madrugada. Meu irmão me ligou às 3 da manhã. Eu atendi o telefone zonzo de sono. A voz dele estava estranha, trêmula. Ele disse, Zeca, a mãe morreu. Eu não acreditei. Achei que estava sonhando. Aqueles sonhos confusos que a gente tem de madrugada. Sentei na cama. Acendi a luz. Marlene acordou assustada. Perguntou o que foi. Eu não consegui responder. Só segurava o telefone, ouvindo meu irmão chorar do outro lado. Foi rápido. Ela tinha dormido normal. Acordou de madrugada reclamando de dor de cabeça. Pediu uma água, tomou, deitou de novo. Meu pai acordou de manhã e ela estava fria do lado dele. Tinha morrido dormindo. Sem dor, sem aviso. Sem tempo de me esperar. Peguei o primeiro ônibus. Saí de São Paulo às 7 da manhã. Cheguei em Caruaru 28 horas depois. O enterro já tinha acontecido. Meu irmão tentou segurar, tentou esperar eu chegar. Mas fazia calor. O corpo não podia esperar. Enterraram ela de tarde. Eu cheguei de noite. Fui direto do rodoviária para o cemitério. Era quase meia-noite. Meu irmão estava me esperando lá. A gente entrou, ele acendeu uma lanterna do celular. Me levou até o túmulo. Terra ainda fresca. Uma cruz de madeira com o nome dela escrito à caneta. Ajoelhei ali, na terra, e chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado nos últimos 30 anos. Chorei porque eu não tinha visto ela pela última vez. Não tinha segurado a mão dela. Não tinha pedido perdão por ter ficado tanto tempo longe. Não tinha dito que eu amava ela. Nada. Cheguei e ela já estava debaixo da terra. Fui para casa. A mesma casa onde eu cresci. Meu pai estava sentado na sala, olhando para a parede. Quando me viu, levantou devagar, me abraçou. E não disse nada. Só ficou ali, me segurando. O abraço mais apertado que eu já recebi na vida. Um abraço carregado de tudo que ele nunca conseguiu falar. De toda dor, de toda saudade, de toda decepção. A gente ficou assim por um tempo. Nem sei quanto. Até que ele soltou. Sentou de novo e disse: Sua mãe te esperou até o último dia. Aquilo me destruiu.
porque era verdade. Ela tinha esperado eu voltar, esperado eu cumprir a promessa, esperado até não poder mais. Fiquei uma semana em Caruaru. Ajudei a arrumar as coisas da minha mãe. As roupas, os pertences. Encontrei a caixa de sapatos, aquela que meu irmão tinha me falado, cheia de recibos de Western Union, cheia dos meus recados. Logo eu volto. Logo eu volto. Logo eu volto. Escrito dezenas de vezes, durante anos. Uma mentira repetida até virar verdade na cabeça de quem escreve. Conversei com meu pai. Ele estava mais velho, mais quieto, mais cabisbaixo. Sem minha mãe, era como se metade dele tivesse morrido também. Eu disse: "Pai, vem morar comigo em São Paulo." Ele balançou a cabeça. "Não, meu filho. Meu lugar é aqui. Aqui eu nasci. Aqui eu vou morrer." Insisti. Disse que ele ia ficar sozinho, que eu podia cuidar dele, que tinha espaço em casa. Ele continuou negando. "Eu tô bem aqui. João e a família dele moram do lado. Ele me ajuda. Eu tô bem." Antes de eu ir embora, a gente sentou na varanda. Ele acendeu um cigarro de palha. Aquele cheiro que eu não sentia há tanto tempo. Me lembrou da madrugada que eu fui embora. Ele fumou em silêncio. Depois disse: "Você vai voltar?" Eu prometi. "Vou sim, pai. Vou voltar mais vezes. Não vou deixar passar tanto tempo de novo." Ele olhou para mim, com aqueles olhos cansados, e disse: "Tá bom, meu filho." Mas tinha nos olhos dele aquela certeza de quem não acredita, de quem já ouviu essa promessa antes. Muitas vezes, voltei para São Paulo, e de novo, a vida me engoleu. Trabalho, contas, filhos, netos, correria. E eu fui deixando passar. 1 ano, 2, 5, 10. Meu pai envelheceu por telefone. Eu ouvia a voz dele ficando mais fraca, mais trêmula, mais distante. Meu irmão me dizia nas ligações: "Ó, Zeca, vem ver o pai, ele tá ficando velho, tá esquecendo as coisas." E eu: "Vou sim, no final do ano eu vou." Mas o final do ano chegava e eu não ia. Sempre tinha alguma coisa. Natal com os netos, Ano Novo com a família da Marlene, reforma na casa, problema de saúde. Desculpa nunca faltava. Em 2020, meu irmão me ligou e disse: "Zeca, o pai não tá bem da cabeça, ele esquece as coisas. Pergunta a mesma coisa várias vezes. Outro dia, ele me chamou pelo nome do pai dele." Senti um aperto no peito. Mas de novo não fui. Pandemia tinha começado. Estava tudo fechado. Perigoso viajar. Eu usei isso como desculpa, mas no fundo eu tinha medo. Medo de ver meu pai velho. Medo de encarar o que eu tinha feito. Medo de olhar para ele e ver nos olhos dele a decepção. Os anos passaram. 2021, 2022, 2023. Meu irmão continuava me atualizando. O pai tá piorando. Tem dia que ele não sabe que dia é. Tem dia que ele acha que a mãe tá viva ainda. Pergunta por ela. E você que tá me ouvindo agora, de onde você é? Comenta aí embaixo. Quero saber se tem mais gente que também saiu de casa novo e voltou velho, que também tá entre dois mundos. De onde você tá me escutando? Em janeiro desse ano, eu decidi. Acordei num domingo e disse para Marlene: "Vou para Caruaru. Vou ver meu pai." Ela olhou para mim surpresa. "Agora?" "Agora. Já passou da hora." Ela concordou. "Vai. Já devia ter ido faz tempo." Comprei a passagem para o dia seguinte. Avisei meu irmão. Ele ficou feliz. "O pai vai gostar de te ver, Zeca." Mas tinha alguma coisa na voz dele. Uma hesitação. Alguma coisa que ele não estava me contando. Peguei o ônibus na Tietê. Mais de 40 horas de viagem. Parei em Vitória da Conquista, em Feira de Santana. Fui o tempo todo pensando no que ia falar para o meu pai. No que ia dizer. Como ia pedir perdão por ter sumido tanto tempo. Como ia explicar 41 anos de ausência. Cheguei em Caruaru numa quinta-feira de manhã. Janeiro. Calor de rachar. Meu irmão João me buscou na rodoviária. A gente se abraçou.
Ele estava mais velho também. Cabelo grisalho, barriga, rugas. A gente envelhece sem perceber. Quando entrei no carro, eu perguntei: "Como é que tá o pai?" João ficou quieto por um tempo, olhando para frente, segurando o volante. Depois suspirou e disse: "Zeca, eu preciso te falar uma coisa. O pai, ele não tá bem da cabeça. A memória dele tá indo embora. Tem dia que ele não lembra de muita coisa, tem dia que ele não sabe nem quem eu sou." Senti o estômago revirar. "Mas ele vai me reconhecer, né?" João não respondeu na hora. Continuou dirigindo, olhando para a rua. Depois disse baixinho: "Vamos ver, Zeca, vamos ver." A cidade tinha mudado, tinha crescido. Ruas asfaltadas onde antes era de terra, prédios onde antes era roça. Mas no fundo ainda era Caruaru. Ainda cheirava a Caruaru. Aquele cheiro de sol quente, de poeira vermelha, de Nordeste. Quando a gente chegou na rua da casa, meu coração disparou. Tudo estava diferente. A rua estava asfaltada. Tinha casa nova onde antes era terreno baldio. A casa do seu Severino, o vizinho, estava pintada de outra cor. Minha casa, a casa onde eu cresci, estava mais velha. A pintura descascada, o portão enferrujado, o muro rachado. Mas era ela. Ainda era ela. João estacionou. A gente desceu. Entrei no portão. O quintal estava menor do que eu lembrava. Ou talvez eu que tinha crescido. A mangueira ainda estava lá, maior, mais velha, cheia de manga madura caída no chão. João foi na frente. Deixa eu avisar ele primeiro. Fui para a cozinha. Sentei na mesa. A mesma mesa de quando eu era criança. A mesma toalha de plástico, só que agora rasgada nas pontas, cheia de manchas de café. Olhei em volta. Tudo igual. Tudo diferente. O mesmo fogão a lenha. A mesma pia. Mas tudo mais velho. Mais cansado. Como se a casa tivesse envelhecido junto com meu pai. João voltou. Olhou para mim com aquele jeito sério. E disse: "Ele tá na sala. Ele olha para sua foto todo dia, Zeca. Todo dia ele pega aquela foto que você mandou quando saiu daqui e fica olhando. Mas acho que ele te esqueceu de tanto lembrar." Levantei. Minhas pernas estavam tremendo. Respirei fundo. E fui. Meu pai estava sentado na cadeira de balanço. Aquela cadeira velha de madeira que ele sentava todo final de tarde para fumar o cigarro de palha dele. Só que agora ele estava menor. Mais magro, mais curvado, com 90 anos nas costas e uma vida inteira de espera nos olhos. Ele usava uma camisa branca, velha, meio amarelada, uma calça de pijama, chinelo de dedo. Estava olhando para a janela, para a rua, como se estivesse esperando alguém. Entrei na sala devagar. Ele virou a cabeça, olhou para mim, e eu vi que não tinha reconhecimento naquele olhar. Só curiosidade, como quem olha para um estranho que entrou na sua casa. Eu disse: "Oi, pai." Minha voz saiu falhada, trêmula. Ele ficou me olhando, franzindo a testa, tentando lembrar, tentando encontrar no meu rosto de velho o menino de 21 anos que tinha ido embora. Virou para o João, que estava atrás de mim, e perguntou: "Quem é esse homem?" Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o peito apertar. Senti as lágrimas subirem e eu não consegui segurar. João se aproximou do pai, pôs a mão no ombro dele e disse devagar: "Pai, é o Zeca, seu filho." Meu pai olhou para mim de novo. Demorou. Estudou o meu rosto, meus cabelos brancos, minhas rugas, minha barriga, procurando alguma coisa que ele reconhecesse. E então disse, com aquela voz cansada, rouca: "Zeca, mas o Zeca era novo ainda, era menino." Eu desabei. Ali mesmo, na frente dele, caí de joelhos, chorei que nem criança, segurei a mão dele. Aquela mão grossa, calejada, cheia de manchas de velhice, cheia de rugas, e ele deixou. Mas não apertou de volta, porque ele não sabia quem eu era. Ele não sabia que aquele homem velho chorando agarrado na mão dele era o filho que tinha ido embora fazia 41 anos. O filho que prometeu voltar logo. O filho que ele esperou a vida inteira.
João se ajoelhou do outro lado, pegou a outra mão do pai e explicou com paciência. Pai, ele cresceu. Ele foi para São Paulo, lembra? Agora ele voltou para te ver. É o Zeca, pai, seu filho mais velho. Meu pai ficou olhando para mim, passando a mão livre no meu cabelo branco, no meu rosto enrugado, nos meus óculos, procurando alguma coisa que fizesse sentido, que acendesse uma luz lá no fundo da memória que estava se apagando. E de repente alguma coisa clicou. Alguma memória antiga, enterrada lá no fundo, conseguiu vir à tona. Os olhos dele mudaram. Ficaram mais vivos, mais presentes. Ele disse baixinho: "Você tá velho, menino." E eu respondi chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo. "Eu sei, pai. Desculpa. Desculpa por ter demorado tanto." Ele continuou me olhando, passando a mão no meu rosto. E então fez uma coisa que me destruiu completamente. Pegou a carteira velha de couro do bolso da camisa. Aquela mesma carteira que ele usava desde que eu me lembro. Abriu com as mãos trêmulas e tirou uma foto. Uma foto 3x4, amarelada, gasta de tanto ser tocada. As pontas dobradas, rachada no meio, colada com durex. Era eu, com 21 anos. Cabelo preto, rosto liso, sorriso largo. No dia que tirei documento para viajar. Ele olhou para a foto, olhou para mim. Foto, eu, tentando encaixar, tentando entender como aquele menino da foto tinha virado aquele velho na frente dele. E disse: "É você mesmo, você voltou." Aquelas 3 palavras. Você voltou. Carregavam 41 anos de espera, de dor, de saudade, de promessas quebradas. Carregavam todas as vezes que ele sentou naquela cadeira olhando para a rua, esperando eu aparecer. Todos os natais que ele botou um prato a mais na mesa, achando que eu ia chegar de surpresa. Todos os aniversários que ele esperou uma ligação que não veio. Fiquei ali, segurando a mão dele, olhando para aquela foto que ele carregava há 41 anos. Ele tinha me carregado no bolso esse tempo todo. No bolso da camisa, perto do coração. Enquanto eu estava em São Paulo construindo uma vida, me esquecendo, me perdendo, ele estava ali, olhando para minha foto, tocando nela, esperando. João me contou depois que todo dia, sem falta, meu pai tirava a foto do bolso, olhava, passava o dedo em cima e guardava de novo. Todo dia, durante anos, até virar ritual, até a foto ficar gasta, até ele começar a esquecer quem era o menino da foto. Mas continuava olhando mesmo assim. Passei 3 semanas em Caruaru. Não podia ficar mais porque tinha compromissos em São Paulo, mas foram 3 semanas que eu tentei compensar 41 anos. E não dá. Não tem como compensar. Tempo perdido não volta. Abraço que não foi dado não se recupera. Todo dia eu ia na casa do meu pai. Meu irmão morava do lado, então ele ficava sob os cuidados dele e da cunhada. Mas todo dia eu ia lá, sentava do lado dele, segurava a mão dele e ficava. Todo dia era a mesma coisa. Ele demorava um pouco para me reconhecer. Olhava para mim com aquela cara de quem está tentando lembrar. João falava: "Pai, é o Zeca." E então ele tirava a foto do bolso. Olhava, me olhava e dizia: "Ah, é você. Você voltou." Todo dia, como se fosse a primeira vez, como se o tempo tivesse parado ali. Naquele momento de reconhecimento que durava poucos segundos antes da memória apagar de novo. A gente não conversou muito. Ele não conseguia mais manter conversas longas. Perdia o fio. Esquecia o que estava falando no meio da frase. Repetia a mesma pergunta 3, 4 vezes. Mas a gente sentava na varanda. Eu segurava a mão dele. Ele fumava o cigarro de palha. E ficava ali, em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Teve uma tarde que eu perguntei: "Pai, o senhor tem saudade da mãe?" Ele olhou para o horizonte, para os morros ao longe, para o céu azul de Caruaru, e disse: "Todo dia." Ficou quieto um tempo, depois completou: "Mas ela está lá me esperando,
Logo eu vou encontrar com ela. E então me olhou, com aqueles olhos cansados, mas lúcidos naquele momento, e disse: ela me cobrou, sabe? Antes de morrer. Me cobrou por você. Senti o coração apertar. Cobrou o quê, pai? Porque eu deixei você ir. Porque eu não fui buscar você de volta. Ela disse que eu devia ter ido. Devia ter buscado meu filho, mas eu não fui. Achei que você ia voltar sozinho. Eu não sabia o que dizer. Fiquei segurando a mão dele. Ele continuou: mas eu entendo. Você foi buscar vida melhor. Eu também fui um dia. Saí da roça do meu pai para vir para a cidade. Meu pai ficou lá. Morreu sem eu ver. Agora eu entendo ele. Era a conversa mais longa que a gente tinha tido em décadas. E era sobre ausência, sobre culpa, sobre o ciclo que se repete de pai para filho. Eu disse: desculpa, pai, por tudo, por ter ficado tanto tempo longe. Ele balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa não, meu filho. Você fez o que achou certo. Todo homem faz. Mas tinha nos olhos dele uma tristeza que nenhuma palavra conseguia esconder. Meu irmão me contou histórias que me partiram o coração. Contou que depois que minha mãe morreu, meu pai passava os dias esperando. Sentava na cadeira de balanço de frente para a rua e ficava olhando, esperando o filho aparecer. Todo carro que parava, ele se animava. Endireitava o corpo. Olhava para a porta esperando eu entrar. Todo homem que passava na rua com a minha altura, ele se levantava para ver melhor. E eu não vinha. Eu estava em São Paulo, ocupado. Com a vida, com os netos, com as contas, com a rotina, com as desculpas. Meu irmão também me contou sobre o seu Severino. O vizinho, compadre do meu pai. Ele também tinha um filho em São Paulo, o Pereira. Saiu mais ou menos na mesma época que eu. Também prometeu voltar logo. Também mandava dinheiro. Seu Severino morreu em 2019. O Pereira só voltou para o enterro. Chegou um dia depois. Perdeu o velório. Perdeu a despedida. Igual eu perdi com minha mãe. Meu pai ficou muito abalado com a morte do seu Severino. Eles eram amigos desde criança. Sentavam juntos na calçada todo final de tarde. Fumavam cigarro de palha. Conversavam sobre os filhos que tinham ido embora e não voltavam. Depois que seu Severino morreu, meu pai ficou mais quieto. Mais para dentro. Meu irmão acha que foi aí que a cabeça dele começou a ir embora de vez. Como se ele tivesse perdido a vontade de lembrar. Teve uma tarde, uns 3 dias antes de eu ir embora, que meu pai olhou para mim e perguntou: você vai embora de novo? Eu não soube o que responder. Porque eu ia. Claro que eu ia. Minha vida estava em São Paulo. Minha esposa, meus filhos, meus netos, meu apartamento. Tudo estava lá. Eu não podia ficar em Caruaru. Não tinha mais como. Ele viu no meu rosto e disse: cê vai. Eu sei que cê vai. Fiquei calado. Ele continuou: mas pelo menos cê veio. Dessa vez cê veio. Sua mãe não viu, mas eu vi. E completou olhando para o horizonte: eu posso morrer em paz agora. Aquilo me destruiu, porque significava que ele tinha ficado todos esses anos sem paz, esperando, só para poder me ver uma última vez antes de ir. No dia que eu fui embora, ele estava sentado na cadeira de balanço. De novo. Eu me abaixei na frente dele. Segurei as 2 mãos dele. Olhei nos olhos dele e disse: pai, eu te amo. Eu te amo e eu sinto muito por tudo. Por ter demorado, por ter ficado longe, por não ter estado aqui quando o Senhor precisava. Ele me olhou, passou a mão no meu rosto e disse: eu também te amo, meu filho. Sempre amei. Era a primeira vez que eu ouvia meu pai dizer isso. Em 69 anos de vida. Era a primeira vez, e foi também a última. Saí de Caruaru com o coração em pedaços. Meu irmão me levou na rodoviária. A gente se abraçou. Ele disse: volta logo, Zeca. Eu prometi, de novo. Sempre prometendo. Mas dessa vez eu tinha certeza que ia cumprir. Que ia voltar logo. Que não ia deixar passar muito tempo. O ônibus saiu. Olhei pela janela. Vi Caruaru ficar pequena. Vi minha cidade sumir no horizonte. E tive um pressentimento ruim.
um aperto no peito, como se alguma coisa tivesse dizendo: você não vai vê-lo de novo. 2 meses depois, era uma terça-feira, dia 10 de março, 2 da tarde. Eu estava em casa, assistindo televisão. Meu celular tocou. Era João. Eu atendi. Oi, João. Ele estava chorando. Eu soube antes dele falar. Senti. Ele disse: Zeca, o pai morreu. Meu corpo inteiro gelou. Como? No sono. Tranquilo. Eu fui ver ele de manhã, estava dormindo. Fui de novo no meio-dia, ele não acordava. Chamei. Nada. Mexi nele. Tava frio. Meu pai tinha morrido. Com 90 anos. Sozinho no quarto. Com a minha foto no criado mudo do lado da cama. Peguei o ônibus de novo. A mesma viagem. 40 horas. Mas dessa vez não foi para ver ele vivo. Foi para enterrar. Cheguei e fui direto pro velório. Ele estava no caixão. Vestido com a roupa boa que ele usava para ir na missa. Camisa branca, calça preta, sapato engraxado, as mãos cruzadas no peito. A foto, minha foto, estava dentro do caixão com ele, do lado da mão direita. João tinha colocado ali, porque ele sabia que meu pai ia querer levar comigo. Fiquei ali na frente do caixão não sei quanto tempo, olhando para ele, para a foto, para ele de novo, pensando em tudo que eu tinha perdido. Em todos os momentos que a gente não viveu junto. Em todas as conversas que a gente não teve. Em todos os abraços que eu não dei. 41 natais sem ele. 41 anos novos. 82 aniversários dele que eu perdi. Milhares de tardes que eu podia ter passado sentado do lado dele na varanda fumando cigarro e olhando pro nada. Tudo perdido. Tudo foi embora. E não volta. Nunca mais volta. O enterro foi no dia seguinte. Céu azul, sol quente, típico de Caruaru. Muita gente foi. Os vizinhos, os amigos da igreja, a família. Todo mundo com alguma história para contar sobre meu pai. E eu percebi que eu não conhecia meu pai. Não sabia das coisas que ele fazia, das pessoas que ele ajudava, de quem ele era quando eu não estava por perto. Que era sempre, porque eu nunca estava por perto. Quando desceram o caixão, eu joguei a primeira pá de terra, e foi naquele momento, vendo a terra cair em cima do caixão do meu pai, que eu entendi de verdade o que eu tinha feito, o que eu tinha perdido, e que não tinha mais volta. Quando foi a última vez que você abraçou seu pai? Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dele e disse que ama ele? Quando? Seu pai lembra? Você lembra? Quantos natais você já deixou de passar com eles? Conta. Faz a conta. Pega o celular aí e conta. Quantos foram? 5? 10? 15? Cada Natal é um a menos. Cada aniversário que você perde é um que não volta. Cada domingo que você não liga é um domingo a menos que eles têm. Seus pais estão envelhecendo. Agora. Nesse exato momento enquanto você me escuta. Estão ficando mais fracos, mais cansados. A memória está indo embora aos poucos, o corpo está pedindo descanso, e você está aí, longe, ocupado, com a vida, com os problemas, com as desculpas. Se seu pai morresse amanhã, você ia conseguir olhar no espelho? Ia conseguir dormir em paz? Ia conseguir se perdoar? Eu não consigo. Eu acordo de madrugada e lembro do olhar do meu pai quando ele não me reconheceu. Lembro da foto amarelada que ele carregava no bolso. Lembro dele dizendo: "Você voltou", como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Para ele era. E eu lembro de todas as vezes que eu prometi voltar e não voltei. De todas as ligações que eu podia ter feito e não fiz. De todos os abraços que eu não dei. E não tem perdão para isso. Não tem jeito de consertar. Porque ele se foi. E levou junto todas as chances que eu tive e desperdicei. A passagem de ônibus está aí. Custa quanto? R$200? 300? E quanto custa o arrependimento? Quanto custa acordar todo dia sabendo que você teve chance e não aproveitou? O telefone está na sua mão. Liga. Agora. Fala com seu pai. Fala com sua mãe. Não precisa falar nada demais. Só diz: "Oi, pai. Eu te amo. Só queria falar isso." Pronto.
É só isso. Mas faz isso hoje. Não deixa para amanhã. A estrada de volta ainda existe. Seus pais ainda estão vivos. Ainda te esperam. Ainda olham para a porta toda vez que um carro para na frente da casa. Ainda acreditam que você vai aparecer. Mas o tempo está passando. E eles não vão esperar para sempre. Porque ninguém espera para sempre. Uma hora o corpo cansa. Uma hora a memória apaga. Uma hora eles se vão. E aí você vai fazer o quê? Vai chorar no velório? Vai se desculpar com o caixão? Vai prometer pro túmulo que devia ter ido antes? Não adianta. Nada disso adianta. O que adianta é agora. É hoje. É nesse exato momento. Eu fiz tudo errado. Achei que dinheiro bastava. Achei que ligar uma vez por mês era suficiente. Achei que meus pais iam entender. Iam esperar. Iam estar ali quando eu finalmente decidisse voltar. E eles esperaram. Esperaram até não poder mais. Até a memória ir embora. Até o corpo se entregar. Esperaram uma vida inteira por um filho que prometeu voltar logo. Logo virou 41 anos. Logo virou nunca. Logo virou tarde demais. Não faz o que eu fiz. Não deixa para depois. Não acredita que tem tempo sobrando. Porque não tem. O tempo está acabando. Agora. Nesse exato momento. Se você ficou até aqui, você entendeu a dor que eu tô tentando dividir. Agora me ajuda. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa o like. Faz essa história chegar em quem tá longe dos pais e acha que tem tempo sobrando. Porque não tem. O tempo não avisa quando acaba. A gente acha que tá guardando tempo, mas tempo não se guarda. Ele escorre, igual areia. E quando a gente volta para pegar, já não tem mais nada na mão. Não deixa para amanhã. Seu pai tá envelhecendo hoje. Sua mãe tá ficando mais fraca hoje. Hoje.